Nós, pessoalmente, estamos como aquela mulher de que falou-nos o Evangelho, sofrendo esse fluxo de sangue, essa hemorragia crônica, e perdendo forças, e eu diria, perdendo o carisma, porque o carisma é de Deus, mas ele está em nós, como que num vaso. E talvez muitos de nós viemos para esse congresso nessa situação de hemorragia, perdendo vida. E é por isso que nós clamamos misericórdia e piedade ao Senhor. Misericórdia. Ou talvez estejamos em situação pior, como aquela menina já de 12 anos, morta, e o pai é que tomou a iniciativa, e veio até Jesus dizendo: venha à minha casa, porque a minha filha está morta. Venha e impõe-lhe as mãos. E talvez nós estejamos aqui representando os nossos grupos, as nossas comunidades, que estão nesta situação, perdendo a vida. Quem sabe, mortos, com aparência talvez de vivos, mas mortos. Mas graças a Deus, a própria liturgia de hoje nos traz uma grande resposta. É o Senhor mesmo, você ouviu a primeira leitura, dizendo: eis que eu vou seduzi-la. É uma palavra forte esta, você ouviu bem, a tradução da liturgia é: eis que eu vou seduzi-la e levá-la ao deserto, onde lhe falarei ao coração. Meus irmãos, o Senhor quer falar à renovação carismática católica nesses dias. Foi para isso que Ele trouxe a um deserto. Nós estamos como que num grande retiro. Não é apenas congresso nacional, mas retiro nacional, onde uma grande parte tem a graça de vir até aqui, estar na casa da mãe, estar aqui nesse cenáculo. E muitos outros não podem vir, mas fazem um esforço enorme para estarem acompanhando de casa. Como nesse momento muitos já estão acompanhando. E o Senhor, nesse grande retiro, quer falar-nos ao coração. Porque Ele mesmo continua dizendo: e ela então responderá ao compromisso como nos dias da sua juventude. Como nos dias da sua juventude. Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará de meu esposo e não mais me chamará de meu Baal. E eu te desposarei. Sim, te desposarei conforme a justiça e conforme a misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. E esse conhecer o Senhor não é uma coisa qualquer, não é apenas a gente conhecer intelectualmente o Senhor, não, aqui se trata de uma experiência, eu diria, se trata de um avivamento. O Senhor quer que nós tenhamos um avivamento, e que este congresso provoque em nós um avivamento. O Senhor está disposto, depende de nós, porque a promessa é dele. Eu volto. Talvez estejamos na situação daquela mulher hemorrágica, talvez estejamos na situação daquela menina filha de Jairo, mas o Senhor chegou até nós, e nós vamos ter a oportunidade de nesses dias tocar no Senhor. Ele não quer apenas que toquemos na barra do seu manto, não. Ele quer que nós toquemos nele, e Ele nos dá a graça de o tocarmos diretamente. Como Ele diz:
e ela conhecerá o Senhor. Sim, nós da renovação estamos sendo convidados a conhecer o Senhor. Você sabe, quando um judeu fala em conhecer, é como aquele conhecer da criança, que leva até mesmo a boca para experimentar o gosto. É isso que o Senhor quer dar a nós, esse contato íntimo com Ele, como nos dias da nossa juventude. Por que estaríamos nós na situação daquela mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue? Ou pior ainda, na situação daquela menina, filha de Jairo. Eu queria que você pegasse comigo aí agora na sua Bíblia a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Efésios 4, 7. Porque esse texto, meus irmãos, ele é muito revelador para nós. Efésios 4, 7. A cada um foi dada, eu repito, mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. E essa palavra graça aí, no grego, é charis, de onde vem carisma. A cada um foi dado o carisma, a cada um foi dado um ministério, a cada um foi dada essa graça especial, a cada um. E veja, quando a Bíblia está falando aqui a cada um, não é apenas assim por falar, não. Os carismas são personalizados. E os ministérios que vêm desses carismas são personalizados. É o Senhor dizendo aqui, através de Paulo, a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Aí os versículos 8, 9 e 10 são como que um parênteses. Então eu faço parênteses também e continuo no versículo 11. Acompanhe comigo. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores. E preste atenção agora ao versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Meus irmãos, esses dois versículos são muito importantes, porque veja a ligação, lá em cima se diz: a cada um foi dada a graça segundo a medida de Cristo. Para quê? Se foi dada, tem uma finalidade. Para que o Senhor deu? Para o aperfeiçoamento dos cristãos. Uma outra tradução podíamos dizer assim: Ele capacitou os santos para o ministério, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Para que ainda? Para que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Para que ainda? Para que atinjamos o estado de homem perfeito, para que atinjamos a estatura da maturidade de Cristo. É para isso que o Senhor nos deu os dons. Os dons têm uma finalidade, os carismas têm uma finalidade, os ministérios têm uma finalidade, um objetivo, uma meta a atingir. E o bonito é o seguinte: se nós atingimos a meta, se nós visamos a meta, se nós buscamos a meta, tudo toma sentido. Mas se infelizmente nós fazemos como está na sequência do versículo 14, veja como está o versículo 14: para que não continuemos crianças, ao sabor das ondas,
agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Meus irmãos, se nós tomamos os dons pelos dons, se nós visamos apenas os dons e ficamos nos deleitando nos dons, o que acontece é que muito rapidamente os dons se tornam como brinquedos preciosos, brinquedos caros, nas mãos de crianças. Muitas vezes, no Natal, no aniversário, no dia da criança, as crianças como que exigem dos próprios pais, e os próprios pais acabam dando às crianças presentes caros, presentes valiosos. Me digam os pais, quanto tempo as crianças ficam com esses brinquedos? Eles quiseram muito, eles insistiram, quem sabe até choraram, fizeram birra para ter aqueles presentes. Mas como são crianças, e como usam aquilo como brinquedo, depois de muito pouco tempo aqueles brinquedos estão encostados, muitas vezes estragados, e a criança até já esqueceu. Isso acontece quando nós perdemos a meta, perdemos o alvo. Os dons são maravilhosos, você sabe quanto pela graça de Deus eu tenho pregado e insistido quanto aos dons. A partir da grande graça do batismo no Espírito Santo, ela é necessária à igreja, ela é necessária a nós. Sim, a graça do batismo no Espírito Santo é necessária, e a partir do batismo no Espírito Santo, os dons são necessários. Sim, eles são necessários, especialmente agora na igreja, eles sempre o foram. Nesses anos todos de renovação que nós tivemos, os dons foram preciosíssimos, mas agora mais do que nunca os dons são necessários. Sem eles nós não conseguimos chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos. Nós não faremos a vontade de Deus sem os dons espirituais, não faremos sem os dons do Espírito Santo usados na prática. Mas os dons têm uma finalidade, a cada um foi dada a graça segundo a medida de Cristo, e este para que está aqui na carta aos Efésios é muito importante, para o aperfeiçoamento dos cristãos. Em outras palavras, para que os cristãos cheguem à perfeição, aquilo que o Evangelho diz: sereis perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus é coerente, ele já começa no Sermão da Montanha dizendo: sereis perfeitos. Precisamos chegar à perfeição, claro, a perfeição de Deus, a perfeição de Filho de Deus. Me lembro de umas palestras de Dom Cipriano, lá daqueles tempos, que eu conservo ainda em fita cassete, quando ele insistia conosco sobre a nossa filiação e pelo fato de sermos filhos. Ele dizia: tudo parte disso, de ser filhos, e somos filhos de fato, e porque somos filhos e filhos de fato, então aí vem todas as consequências, e uma das consequências é essa: o filho precisa chegar à perfeição do seu pai, o filho precisa ser a cara do pai. Meus irmãos, os dons existem para isso, para que nós cheguemos à perfeição, e mais ainda, para que nós façamos chegar à perfeição o corpo de Cristo, que são os nossos irmãos. Mas deixa eu dizer muito francamente, nós fomos usando os dons como brinquedos preciosos, brinquedos caros, que custaram muito. Deus não investiu qualquer coisa em nós, não. Ele pegou os dons do seu Espírito e derramou-os sobre nós, mas porque nós, infelizmente, como crianças, usamos os dons como brinquedos. Deixa eu dizer, os próprios dons perderam o valor para nós. E porque perderam o valor, nós, como crianças, deixamos os dons de lado. Não é assim que fazem as crianças? Passado pouco tempo depois do Natal, os brinquedos estão encostados, estão lá, custaram muito.
As crianças quiseram muitos, mas estão encostados, muitas vezes quebrados, arruinados. Me desculpe, mas foi isso que nós fizemos. E é por isso que estamos em hemorragia. É por isso que muitos de nós estamos mortos. É por isso que grupos nossos estão hemorrágicos. E é por isso que muitos dos nossos grupos estão mortos. Têm aparência de vivos, mas estão mortos. E quantos morreram? Enquanto nós somos chamados para produzir vida na igreja. Isso dói o coração. Felizmente o Senhor vem com uma grande promessa. Ele nos chama. Sim, Ele quer nos falar ao coração, e para isso Ele nos leva para o deserto e nos trouxe aqui, para esse grande retiro, para esse deserto, para falar-nos ao coração. Ele promete: eu te desposarei conforme a justiça, eu te desposarei conforme a misericórdia, eu te desposarei em fidelidade e conhecerás o Senhor. E para mim essa é a promessa, que nós conheceremos de novo o Senhor, e precisamos conhecer de novo o Senhor, precisamos tocar de novo o Senhor. Ele quer nos dar essa graça, mas deixa eu dizer, muito fraternalmente, nós precisamos, todos nós, criar juízo nesta nossa cabeça. Me desculpe, porque é que muitos grupos hoje não estão usando os dons? Não é mais por causa de proibição, não. É porque nós fomos usando os dons como um brinquedo de criança. Mas o Senhor fala isso com muito amor, e é claro, eu estou fazendo de tudo para transmitir isso também com amor, com grande amor, de acordo com a promessa que Ele está fazendo. Mas Ele não pode deixar de fazer o diagnóstico, para criarmos esse juízo do qual eu estou lhes falando. Porque é uma outra passagem que eu quero pegar com você, que para nós se torna muito importante nesse momento. Vai comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. A vós, irmãos, não pude falar como homens espirituais, mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido, que ainda não podíeis suportar, nem ainda agora o podeis, porque sois carnais. Veja São Paulo falando aos coríntios. Ele bem podia falar a nós: a vós, irmãos, eu não pude falar como homens espirituais, mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido. Mas, meus irmãos, é preciso dar alimento sólido. É preciso comer alimento sólido. É preciso ter alimento sólido. É preciso sermos tratados como homens e mulheres espirituais, e não apenas como carnais, não como aqui diz, como criancinhas em Cristo. Não é possível. Nós precisamos crescer, porque eu há pouco trouxe para você, e nós estamos pegando os dois trechos, lá na carta aos Efésios, o mesmo Paulo vai nos dizer que justamente os dons são para o aperfeiçoamento dos cristãos, para que todos nós cheguemos ao estado de homem perfeito, à estatura da maturidade de Cristo, para que todos, e todos quer dizer todos, cheguemos à maturidade de Cristo, à idade da maturidade de Cristo, até atingirmos o estado de homem perfeito. E é interessante que São Paulo, que está dizendo aos coríntios, na sua primeira carta, que ele só pôde falar a eles como criancinhas, não como homens espirituais, mas como homens carnais, que ele não deu a ele alimento sólido, mas ele deu a ele leite,
Esse mesmo São Paulo, um pouquinho antes, até eu acho que ele está se contradizendo, um pouquinho antes, capítulo 1 ainda, acompanha comigo, versículo 4, na Bíblia da Ave Maria, está na mesma página ao lado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, ele diz: não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele, em Jesus Cristo, fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência, tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. São Paulo não está se contradizendo? Se ele diz que reconhece que fostes ricamente contemplados com todos os dons, como é que ele diz que eu não vos pude falar como homens espirituais? Eu vos dei leite e não alimento sólido. Eu vos tratei como criancinhas e não como adultos em Cristo. São Paulo está se contradizendo? Mas logo em seguida, versículo 7, eu volto lá, capítulo 1, versículo 7. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Meus irmãos, é mais ainda, Paulo dizendo, não vos falta dom algum. Quer dizer, os coríntios tinham todos os dons, está afirmando Paulo. Ele continua dizendo, ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está afirmando que eles têm todos os dons e não lhes falta dom algum. São Paulo não está se contradizendo quando logo na frente, no capítulo seguinte, portanto, um pouquinho depois, ele está dizendo, eu não vos pude falar como homens espirituais. Eu vos dei leite e não alimento sólido. Eu não vos tratei como adultos, tive que tratar-vos como crianças e não como adultos em Cristo. São Paulo não está se contradizendo? Não. Porque, infelizmente, meus irmãos, mas os dons ainda são leite. Os dons ainda são leite. Muitos de nós pensávamos que o dom era o suprassumo das coisas de Deus. Não. Os dons é o leitinho para a criança, como diz aqui, para que ela cresça. Eu não volto atrás sobre tudo aquilo que os dons são. Eu não volto atrás em dizer que os dons são necessários. Eu não volto atrás em dizer que os dons são as ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos. Não volto atrás em dizer que os dons são necessários na evangelização, e hoje mais do que nunca, mas eles são leite. E leite se dá à criança para a criança crescer e ela chegar a ser adulta para comer alimento sólido. Então, qual é o objetivo dos dons? O objetivo dos dons é fazer-nos adultos em Cristo. Para que todos nós cheguemos à idade adulta de Cristo, para que todos cheguemos à maturidade, ao estado adulto de Cristo. Eu até faço questão de ler diretamente como nós vimos na carta aos Efésios, até que todos tenhamos chegado. E veja, aí nós nos ajudamos uns aos outros com os dons e ministérios, até todos atingirmos o estado de homem feito, até todos atingirmos a estatura na maturidade de Cristo. E Paulo continua até dizendo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitadas por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. Já no início desse congresso, o Senhor quer nos chamar a atenção e dizer, eu lhes dei os dons, e vou continuar lhes dando os dons, mas
por favor, não usem os dons como crianças. E não usem os dons como brinquedos. Não, não. Os dons eu lhes dei para que vocês cresçam, para que vocês se tornem adultos, para que vocês deixem de ser criança, para que vocês possam amadurecer, para que vocês cheguem ao estado de homem feito em Cristo, para que vocês todos cheguem um por um e vocês cheguem em conjunto à maturidade de Cristo. E agora nós perguntamos: como é que vamos fazer este câmbio? Se até nós nos sentimos enfraquecidos, se a gente até se surpreendeu agora e percebeu, é por isso que eu estava perdendo sangue e não sabia que estava perdendo sangue, estava perdendo vida, estava perdendo ânimo, estava perdendo coragem e não sabia por que era. Como é que eu retomo agora? Graças a Deus, o tema desse congresso nos dá o remédio e nos dá o caminho para retomarmos. Meus irmãos, e o Senhor também nos surpreendeu logo no começo aqui, na nossa primeira oração, quando nós nos abrimos à oração livre no Espírito, o Senhor nos surpreendeu, nos chamando novamente à adoração. O segredo está na adoração. O Senhor precisa de adoradores. Sim, Ele quer nos levantar, Ele quer que nós estejamos em pé, mas ajoelhados. Até parece contradição, né? Levanta-te de joelhos. O Senhor nos quer todos de joelhos, o Senhor nos quer em adoração, em profunda adoração. É assim que nós haveremos de conhecer o Senhor, é assim que tocaremos não apenas a orla do manto do Senhor, mas nós tocaremos o Senhor, nós tocaremos o seu poder. É interessante, nós pensávamos que atingiríamos, que tocaríamos o poder de Deus com os dons. Não, nós tocamos o poder de Deus na adoração. Os dons de poder vêm como consequência. Eu quero lhes dizer agora, muito como irmão, o convite do Senhor para mim e para você, para deixarmos de ser crianças, para até apressarmos o nosso crescimento em Cristo, para chegarmos à idade da maturidade de Cristo, ao estado de homem feito em Cristo, para que rapidamente nós nos retomemos. O Senhor quer que nós sejamos todos adoradores, profundamente adoradores, e vamos começar nesse congresso. Graças a Deus, cada manhã nós teremos um tempo longo de oração. Se você já pôde perceber o horário que nós vamos ter nesses dias, a primeira parte da manhã é consagrada à adoração. Quando falo adoração, é oração, é louvor, é tudo que nós temos aprendido, mas o Senhor quer nos levar ao deserto, para que nós toquemos novamente ao Senhor, e nós precisamos pedir já nessa noite: sim, Senhor, mexe o nosso coração, mexe a nossa alma, mexe o nosso espírito, mexe no mais profundo de nós mesmos. Senhor, nós queremos, nós precisamos, nós estamos pedindo, nós queremos ser adoradores, Senhor, nós precisamos tocar-te pela adoração, porque estamos descobrindo que nós te tocamos, Senhor, pela adoração. Nós precisamos tocar no teu poder e trazer o teu poder até nós. Precisamos levar o teu poder aos nossos irmãos, mas nós estamos, Senhor, descobrindo que nós tocamos no teu poder quando nós adoramos. Sim, é assim que nós te tocamos, e assim que o poder vem até nós, Senhor. Nós então estamos pedindo, nós queremos ser adoradores, Senhor. Perdão se nós fomos crianças, perdão, Senhor, se nós até mesmo já não usávamos mais os dons, porque tínhamos usado os dons como brinquedos de criança, e por isso rapidamente os colocamos de lado. Perdão, Senhor, se os nossos grupos não usam mais os grupos, se os nossos grupos não usam mais os dons. Perdão, Senhor, se nos nossos grupos os dons caíram muito, quase não se vê o uso dos dons. Perdão, Senhor.
é ao contrário que tu queres. Tu queres que os nossos dons, que os teus dons, os dons do teu Espírito, replenem os nossos grupos. Mas para isso, Senhor, nós precisamos ser adultos. E para crescermos, Senhor, nós precisamos ser adoradores. E adoradores hoje, amanhã, e depois. Hoje mais adoradores do que ontem, mas não tão adoradores como amanhã, porque amanhã seremos mais adoradores. Repete comigo: hoje mais adoradores do que ontem, mas não tão adoradores como amanhã, porque amanhã seremos mais adoradores do que hoje, e depois de amanhã novamente, não mais adoradores do que anteontem, mas não tão adoradores como o dia seguinte, porque no dia seguinte, Senhor, pela tua graça, seremos mais adoradores ainda. Senhor, eu não quero mais ser criança. Senhor, eu não quero mais usar os dons como brinquedos de criança. Perdão, Senhor, se nós deixamos os dons de lado, como brinquedos esquecidos, estragados. Perdão, Senhor, nós não sabíamos o que estávamos fazendo, mas hoje o Senhor nos alertou. Senhor, nós queremos chegar à tua maturidade. Senhor, queremos ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Queremos chegar à maturidade de Cristo, à estatura perfeita de Cristo. Homens e mulheres feitos em Cristo. Queremos, Senhor. Eu quero, Senhor. E obrigado porque me dás o segredo. O segredo é adorar. E é por isso, Senhor, que já agora e a partir desse momento, em toda a Eucaristia, eu me ponho a te adorar. Sim, eu quero te adorar, Senhor. Já, agora, eu quero te adorar, Senhor. Vamos ficando em pé. Me dá um tom bom. Tunduria Maria lavaria nani alavaria nani alavari. Hendaramanda Maria alavaria nani alavaria nani alavari. Queria solte-se, levante seus braços. Hendaramani alavaria namana alavaria nani alavari. Queria mani alavaria varia mani alavari. Queria namani alavaria na elavaria nanda nananania elia lavaranja nama alavaria nani alavari. Queria mahanani alavari. Queria namani alavati avaria nani. Queria lavaria nani alavari. Queria manda nani alavaria na alavaria na Maria alavari. Engara nani alavaria. Isso, continua. Solta a sua voz. Preciso de ti, meu Senhor, eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais.
preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Levanta seu braço. Por isso vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Você cantando, eu preciso de ti. Eu preciso, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Levanta seu braço. Por isso vem, Espírito. Por isso vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. E é isso que nós pedimos, Senhor. Derrama agora o teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos, Senhor, com o Espírito Santo, Senhor. Sim, derrama o Espírito Santo, Senhor, com o dom da adoração. Tu nos falaste nessa noite, Senhor. Precisamos ser adoradores. Tu queres que nós sejamos adoradores, Senhor. Então nós pedimos, derrama sobre nós, Senhor, o dom da adoração, porque a adoração é dom, Senhor, e nós queremos esse dom. Adorar é uma graça, Senhor, e nós precisamos dessa graça. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Senhor, eu não adoro. Sem o Espírito Santo, Senhor, eu não sou capaz de adorar em espírito e em verdade. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Dá-nos o dom da adoração, Senhor, e faz-nos fortes na adoração, Senhor. Faz-nos firmes na adoração, Senhor. Faz-nos ir fundo na adoração, Senhor. Nós queremos adorar, Senhor. Adorar hoje, adorar amanhã, adorar depois. Continuamente adoradores, Senhor. Sim, porque é assim que atingimos a tua majestade. É assim que nós atingimos a tua santidade. Nós queremos e precisamos conhecer a tua santidade, Senhor. Sim, a santidade de Deus. Nós queremos conhecer a tua santidade, Senhor. Nós queremos tocar a sua santidade, Senhor. Atingir a tua majestade, Senhor. Sim, tocar a tua majestade, Senhor. E daí tocaremos também o teu poder. E o teu poder vai fluir, Senhor. Mas em primeiro lugar, nós precisamos adorar.
tudo vem da adoração, Senhor, tudo flui da adoração, Senhor, e aqui estamos nós pedindo, Senhor, e eu peço por todos esses meus irmãos, sim, nosso Senhor e nosso Deus, levanta adoradores, Senhor, levanta aqueles que se ajoelham, Senhor, levanta aqueles que se prostram, Senhor, levanta aqueles que se põem de boca no chão como adoradores, Senhor, diante da tua majestade, diante da tua santidade, diante do teu poder. Envolve-nos, Senhor, na tua santidade. Nós precisamos, Senhor, estar envolvidos na tua santidade. Sim, Espírito Santo, envolve-nos na santidade do Pai, envolve-nos na santidade de Cristo Jesus, envolve-nos na tua santidade, Espírito Santo. Sim, que nós saboreemos, que nós experimentemos a tua santidade. É daí experimentaremos a tua majestade, experimentaremos o teu poder, e o teu poder vai fluir no meio de nós, e as tuas graças virão, mas serão consequências, Senhor. Sim, nós queremos crescer, Senhor, nós precisamos atingir a idade madura de Cristo, a tua estatura adulta, nosso Senhor e nosso Deus, queremos atingir, precisamos atingir, e é por isso que nós pedimos: vem Espírito Santo e torna-nos adoradores, grandes adoradores, profundos adoradores, perseverantes adoradores, constantes na adoração, crescentes na adoração, maduros na adoração, cada dia mais maduros na adoração. Vem Espírito Santo, Senhor, precisamos de Ti, ó Espírito Santo de Deus, inunda-nos, inunda-nos, inunda-nos. Candareia Maria Lavaria, Tânia Maria, Maria Lavaria, Lavaria, Candara Maria Lavaria, Lavaria, Candara Maria La, Elia La, Maria La, oh Maria La, Eria Maria Lavaria, Lavaria, Kendara Maria Lavaria, Lavaria, Keria Maria Lavaria, Kendara Maria Lavaria, Maria, Keria Maria Lavaria, Lavaria, Kendara Maria Lavaturia Vari, Kendara Maria Lavaria, Lavaria, Kendara Maria Lavaria, Keria Maria Lavaturia Banda, Kellaria Lavaria, Nania Lavari, Kendara Maria Lavari, Keria Maria Lavari, Kendara Maria Lavaturia Varia, Kendara Maria Lavari, Keria Nania Lavari, Kendara Maria Lavari, Keria Maria Lavari. Essa também é a nossa oração dos fiéis. Nós já estamos entrando na oração da comunidade, a oração dos fiéis. Volte-se para o irmão ou para a irmã que está mais à sua direita, impõe as mãos sobre ele e solte a sua voz, para que o próprio Espírito peça que esse irmão, que essa irmã seja um profundo adorador. Sim, Senhor, derrama sobre cada um desses teus filhos e filhas o teu Espírito Santo, com o dom da adoração. Sim, Senhor, um batismo na adoração. Precisamos, e porque precisamos, nós pedimos, Senhor, um batismo na adoração. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, é uma primeira consequência do batismo no Espírito Santo, sermos adoradores, profundamente adoradores, constantemente adoradores, perseverantemente adoradores. Sim, Senhor, que cada um desses irmãos e irmãs, Senhor, sejam adoradores, tocando a tua santidade, envolvendo-se, Senhor, na tua santidade, tocando a tua majestade. Essa majestade te fazes simples no meio de nós, te fazes humilde e pobre, até mesmo te esvazias no meio de nós, te fazes um de nós, mas tu és majestade, tu és poder, tu és santidade, e tu queres que nós toquemos a tua santidade, tu queres que nós toquemos, Senhor, na tua majestade, e daí flua para nós o teu poder. Sim, Senhor, faz de cada um desses meus irmãos e irmãs adoradores, adoradores em espírito e em verdade, porque é desses adoradores que o Pai precisa. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Volte-se para o irmão da sua esquerda e ore por ele também da mesma forma. Senhor, faz-nos adoradores. Kandaramani alava, Kindaramani alavari, Kindaramanani alavari, Keriamani.
Santo.